Presidente Paula Iores, a senhora se manifestou a respeito das greves, né? Que bom que existem greves. Através de muita luta se tem os direitos. Os trabalhadores se uniram e conseguiram muitos direitos. Inclusive as mulheres no mercado de trabalho, foi porque mulheres morreram, mulheres tiveram muita luta para hoje estar inserida no mercado de trabalho. Os negros, os jovens que a senhora acabou de falar, eu fui estagiário no Banrisul dos meus 16 aos meus 18 anos, lá nos Capuchinhos. Sabe como é que eu quero meu dia a dia, vereadora Paula, vereadora Ediló? Eu estava no Madrimilda, eu saía 10 para o meio-dia, não fazia educação física, era no turno da tarde, eu almoçava, não dava tempo nem de tirar o uniforme direito, escovar os dentes, eu tinha que pegar o ônibus, descia nos camelôs ali no antigo camelô, e ia a pé até os Capuchinhos, que era no Banrisul dos Capuchinhos. Aquela época, o estagiário não tinha vale transporte, e eu pegava porque não tinha integração na época, ônibus integração. Então, para pagar uma passagem só, a gente não tinha direito à passagem de ônibus, a gente não tinha direito às férias, e o estagiário era meio que escravo. Está aqui o Balardim, que hoje é assessor da Neluz, era gerente regional do Banrisul. Trabalhou naquela agência. E foi por muita luta dos jovens que nós conseguimos nossos direitos. Direitos dos estagiários. Como as lutas dos trabalhadores. Vereador Alberto Meneguzzi, eu quero parabenizar pelo seu aparte da fala da vereadora Paula, que não é nenhuma benfeitoria que os empresários estão fazendo, porque eles ganham isenções fiscais, eles ganham uma série de benefícios para ter esse jovem no mercado de trabalho. Vereadora Ediló, quando o senhor fala do programa aí do governo Bolsonaro, da questão do emprego para os jovens, primeiro que há uma crítica dos próprios ministros dele e dos deputados, que eles esqueceram os idosos, ou as pessoas acima de 50 anos, nesse pacote do mercado de trabalho. Mas precarizar o trabalho do jovem, que esse pacote prevê várias isenções fiscais, desde o fundo de garantia, reduzindo drasticamente o fundo de garantia, o seguro-desemprego, e principalmente elevando o teto máximo de 2 salários mínimos para o jovem, para entrar no mercado de trabalho, é lamentável, vereador. Porque dizer que um jovem tem que ganhar no máximo os 2 salários mínimos, sendo que esse jovem, muitas vezes, é o sustento da família, porque o pai já está com 60 anos, a mãe já está com 60 anos acima, e esse jovem tem que pagar muitas vezes os medicamentos para os pais. Então, nós temos que valorizar e garantir melhores condições de trabalho para os nossos jovens, e não precarizando e dando parabéns para atitudes como essa carteira verde e amarelo, que é a precarização do trabalho, principalmente dos nossos jovens. Mas, o senhor quer uma parte, vereador Alberto? Sim, vereador, obrigado pela parte. E só acrescentar que nesse pacote do governo Bolsonaro, algumas pessoas dizem, bom, é melhor alguma coisa do que nada. Sim, é melhor alguma coisa do que nada. Mas está precarizando realmente os serviços, está tirando direitos dos trabalhadores. E outra, taxar seguro-desemprego? Quer dizer, tu vai punir o desempregado para financiar possíveis vagas de mercado de trabalho para jovens. Então, são coisas... E outra, precarizar e acabar de vez por toda com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que essa é a intenção do pacote. Melhor do que nada, sim, mas nesses moldes a gente precisa discutir. Precisa discutir realmente a fundo quais são as intenções desse governo na questão do emprego. E outra, um número que está hoje nos jornais, 8,8% no Rio Grande do Sul de desemprego. Aumento do desemprego do Rio Grande do Sul no 3º trimestre. É o maior número de desempregados nos últimos anos, é do estado do Rio Grande do Sul, que fica entre os estados com mais desempregados. Quer dizer, só perdendo para Santa Catarina, que todo mundo diz, vai para Santa Catarina, que lá é melhor. É o estado que mais tem desempregados, é o estado de Santa Catarina. Então, esse número está aumentando. E a gente não vê melhoras, nem com um governo, nem com outro. A gente só vê pioras. E isso é preocupante. Por isso que as ações, elas, mesmo que tímidas, elas são importantes sim, mas a gente precisa ver, porque a tal reforma trabalhista, ainda no governo Temer, não melhorou nada. Não melhorou, só precarizou mais ainda e aumentou o número de desempregados. Então, essas reformas que alguns defendem, às vezes, elas não, em números, elas não representam absolutamente nada. Eu só queria deixar esse registro. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Alberto. E justamente, enquanto
Os filhos dos empresários aqui das grandes empresas, vereadora Paula, vão para os Estados Unidos viajar, passar suas férias no Caribe. Desses jovens adolescentes, quem sabe não conseguem nem ir para Arroio do Sal, Curumim nas suas férias. Porque 2 salários mínimos não conseguem nem pagar os medicamentos dos pais, pagar a sua faculdade. E, com certeza, os próximos dados de desemprego no Brasil vai aumentar os jovens no mercado de trabalho. Mas o desemprego de outra faixa etária. Porque nós vamos precarizar ainda mais o jovem no mercado de trabalho. Agora, eu utilizei essa declaração de líder, vereadora Paula Iores, não para contrapor a senhora, viu, mas eu só aproveitei porque eu sou favorável às reivindicações de todas as categorias. Agora, a minha crítica pontual ao CEPERS é que o CEPERS não dialogou com o governo Eduardo Leite, que ele abriu o diálogo para todas as categorias, tanto é que os policiais, que nós temos uma moção aqui, eles conseguiram alguns avanços, que o governo recuou em alguns aspectos, mas eu faço esse meu apelo ao CEPERS que converse com o governo estadual para não prejudicar toda a população, a comunidade escolar, tanto os pais, os estudantes, inclusive os próprios professores, que todos entram na mesma, né, na mesma corrente aí. Mas eu quero só aproveitar, colegas vereadores, comunidade de Caxias do Sul. Eu falei ainda no mês passado desse pedido de informações assustador que eu iria trazer para vocês. Acabou de chegar em minhas mãos o pedido de informações sobre um pedido que eu fiz ainda e foi aprovado no mês passado e chegou ontem aqui na Câmara e no meu gabinete chegou agora de manhã, referente à saúde pública do nosso município. E quando eu falo que o prefeito Daniel Guerra tem crime nas suas mãos contra a vida, por exemplo, esse senhor que esteve aqui hoje apelando por não ter informação necessária. Aqui, vereador, líder do governo, está aqui o relatório e eu lhe forneço depois uma cópia. O índice de óbitos infantis, a mortalidade infantil, passou da casa dos 2 dígitos. Está aqui, vereador Edilai Frisso. Isso daqui é um crime contra a vida. Em 2016 tinha 9, hoje já são quase 12 crianças mortas a cada ano, a cada percentual. E aqui nós temos a mortalidade infantil, por exemplo, de crianças em 2018, nós tivemos 69 mortos, em 2016, 58. A mortalidade infantil, vereador Renato Nunes, cresceu assustadoramente. E quando a gente fala sobre a questão da pneumologia infantil, que é um caso gravíssimo no nosso município, e os pais que precisam sabem disso que eu estou falando, de setembro de 2016 a setembro de 2019, tem a planilha aqui, que o senhor quiser observar, em setembro nós tínhamos 99 horas médicas na semana. Setembro de 2016, vereadora Tatiane, 99 horas semanais. 1.526 horas mês. Hoje, nós só temos 480 horas mês, 36 horas semanais. Ou seja, mais, né, do que o triplo que tinha foi reduzido. E esse é um dos motivos que depois eu vou compartilhar publicamente esses dados para ver, vereador Renato Nunes, a tristeza que é os pais que estão perdendo seus filhos pela negligência, desde quando é gerado o feto, pela negligência lá na assistência básica, lá na UBS, no atendimento da saúde das mulheres e principalmente nas crianças que mais precisam do atendimento. Os leitos que tinham foram fechados, a não adesão do município a recursos federais, perda de recursos e principalmente também a falta de investimento em leitos. Então tem aqui a resposta dos pedidos, nós vamos expor esses dados porque são dados assustadores a questão da morte das nossas crianças. Então, vereadora Paula Iores, era isso. Quero só dizer que a gente tem algumas diferenças. Eu sei que a senhora defende o governo do Estado, a senhora é representante, mas quando a gente fala em professores, a gente tem que ter um cuidado especial, porque eles são os formadores desses jovens que a senhora defendeu. A senhora passou por professor, eu passei por professor, seu irmão é professor, né? Mas nós precisamos valorizar e não sucatear ainda mais o ensino. Por isso a importância do diálogo em todos os níveis. Obrigado.
Sem dúvida, vereador.